de vez em quando há um novo surto de interesse nele. Provavelmente, depois de Jesus, é a figura que o mundo mais tem falado de várias formas diferentes. Livros têm sido escritos, filmes têm sido feitos, novelas têm sido inventadas para retratá-lo das mais diversas maneiras. Ele já apareceu no cinema com algumas caras diferentes. Por vezes apareceu como uma espécie de galã, de homem muito bonito, encantador, extraordinário. Em outros casos ele apareceu como um verdadeiro demónio em forma humana. Nas histórias que são criadas a respeito dele, o seu nascimento normalmente é cercado de catástrofes e desde criança ele demonstra uma maldade que ultrapassa o entendimento. Tudo isto com muita especulação à volta de um número, o número 666, que é o seu número, um mistério supostamente universal e inescrutável. Estou a falar do Anticristo. Os judeus tinham vários tipos diferentes de literatura e uma das literaturas preferidas do povo judaico era uma literatura chamada apocalíptica. Era um tipo de escrito, normalmente de profecia, com uma linguagem que nós poderíamos considerar fantástica, cheia de visões, com figuras de difícil interpretação e normalmente relacionadas ao futuro. As profecias eram dadas com alguma espécie de código ou segredo. Eram profecias do tipo oráculo. E os judeus gostavam muito deste tipo de literatura. No Antigo Testamento encontramos textos semelhantes, por exemplo, na segunda parte do profeta Daniel, ou parte daquilo que é a profecia do profeta Ezequiel. Nessa literatura havia sempre um personagem misterioso que interpretava a personificação maior do mal. E na era cristã ele passou a ser identificado por um nome, o Anticristo. Ele é descrito por Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 8, como um líder de poder extraordinário e que tentará impor a sua posição para uma adoração a nível mundial, ocupando o Templo de Jerusalém. Os judeus identificaram esta figura que foi profetizada como sendo o rei Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio. Ele usou este nome, Epifânio, que significava Deus manifesto, e que no ano 164 a.C., ele profanou o Templo de Jerusalém, pedindo que ele mesmo fosse adorado e também erigindo um altar a Júpiter e querendo fazer sacrifícios de porcos dentro do Templo de Jerusalém. É sobre o Anticristo que o apóstolo Paulo alerta os crentes da igreja de Tessalónica. Nós estamos lendo, procurando entender aquilo que Paulo escreveu aos nossos irmãos naquela cidade e já estamos na sua segunda carta. E convido os irmãos a abrirem na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, para vermos aquilo que Paulo falou aos nossos irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé de verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra, irmãos. A razão principal pela qual Paulo escreveu as duas cartas à igreja de Tessalónica foi o tema da volta de Jesus. A primeira carta, Paulo escreve, os irmãos que estiveram aqui conosco devem se lembrar, principalmente para consolar os crentes da igreja a respeito de algumas pessoas que tinham morrido. Alguns crentes tinham falecido na igreja e isto tinha criado uma sensação negativa, de grande tristeza, de profunda amargura entre os crentes de Tessalónica. E Paulo então procurou consolar aqueles crentes, explicando a eles que nós, quer partamos deste mundo, quer estejamos na expectativa, vivemos à espera de Jesus. E Paulo então falou aos crentes de Tessalónica sobre o arrebatamento, falando que a igreja levada de forma extraordinária para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ao que parece, este ensino não foi entendido da melhor maneira. Houve algumas pessoas na igreja de Tessalónica que, diante da grande perseguição que a igreja estava a sofrer, vendo como o cristianismo era algo tão difícil de ser vivido, acharam que a volta de Jesus era imediata. Inclusive, alguns tinham parado de trabalhar, tinham largado as suas atividades e estavam simplesmente a viver dia a dia, quase que olhando para o céu à espera que Jesus chegasse. E isto tinha trazido sérias perturbações à igreja. Tinha criado uma verdadeira divisão entre aqueles que diziam: não, Senhor, temos que continuar a trabalhar porque nós não sabemos quando Jesus vai vir. E outros que diziam: vocês não são suficientemente espirituais, Jesus já está mesmo aí a chegar e ainda continuam a trabalhar. E esta divisão tinha trazido falta de paz àquela igreja. E por isso Paulo tenta corrigir a estes crentes, falando nesta segunda carta destes assuntos. Ele se refere à volta de Jesus e à nossa reunião com Ele. Está aí no versículo 1. É claro que ele está falando sobre o arrebatamento, aquele momento em que nós estaremos levados para nos encontrarmos com o Senhor. E ele roga aos crentes de Tessalónica que não se movam, não se perturbem. A linguagem é interessante, irmãos. O primeiro verbo que ele usa era algo usado para a realidade daquela zona do mundo onde havia muitos terremotos. Então ele diz: vocês têm que ser uma construção sólida, que não é derrubada por qualquer movimento. E ele diz: não se perturbem, não se deixem levar por qualquer correnteza. Esta era uma palavra interessante, era usada, por exemplo, para os barcos que se soltavam do cais em dia de temporal. Um barco em dia de temporal tem que estar muito bem amarrado, não é? Porque senão as ondas agitadas acabam por levá-lo. E Paulo diz: vocês não podem ser como barcos que estão mal presos ao cais e que qualquer vento ou qualquer onda mais forte leva. Vocês têm-se deixado abalar muito facilmente. E isto tem trazido inquietação à igreja. Não podem ser assim. E Paulo enfatiza: eu peço que vocês não se deixem levar, não se perturbem, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Quando Paulo fala aqui sobre o espírito, provavelmente ele estava falando sobre a ideia da revelação. Alguém na igreja de Tessalónica provavelmente tinha-se levantado com uma palavra de profecia, alguma palavra que dizia ter recebido do Espírito e que falava sobre a volta de Jesus quase que imediata. Paulo diz: cuidado com estas coisas. Paulo também fala sobre palavra aqui,
Esta palavra é exatamente a mesma expressão que nós usamos para uma mensagem ou um sermão. Ou seja, alguns dos que pregavam na igreja de Tessalónica também enfatizavam esta mesma ideia. E ele diz, nem por carta, e ele explica, não é? Como que de nós parece que circulava entre os crentes de Tessalónica um trecho de carta que algumas pessoas atribuíam a Paulo, como se Paulo tivesse escrito uma outra carta a Tessalónica, enfatizando que Jesus estava mesmo a chegar. E Paulo rejeita todo este ensinamento. E ele diz, eu já vos tinha ensinado sobre isto. Portanto, não se deixem levar por qualquer ensino diferente. Porque o Senhor Jesus vai voltar, mas antes que Ele volte, haverá alguns sinais importantes que nós poderemos perceber à nossa volta. E Paulo cita 2 sinais principais. A apostasia e o aparecimento do homem do pecado, do anticristo. A apostasia, irmãos, que Paulo cita aqui, é uma palavra usada no contexto militar para falar sobre rebeldia, sobre golpe de Estado. É uma mudança radical de pensamento em relação à verdade e à autoridade. É um abandono absoluto, é uma mudança drástica de direção. Não é aquela apostasia comum que nós encontramos quase que constante. Algumas pessoas vêm, ouvem, parecem aceitar e, passado pouco tempo, viram as costas. Isto é apostasia. Esta verificou-se desde o início, começando pelo próprio Senhor Jesus, que teve 12 discípulos e um deles apostatou da fé e negou ao Senhor Jesus, entregando para aqueles que o mataram. Foi Judas Iscariotes, que depois se suicidou. Não é deste tipo de apostasia que estamos a falar. Paulo está usando aqui um termo, que é um termo abrangente. Ele está falando de uma apostasia que vai ser generalizada e que vai alcançar toda a geração. Talvez nós pudéssemos pensar na apostasia dos valores judaico-cristãos que nós percebemos hoje no mundo ocidental. Por favor, irmãos, o pastor Joed não está a dizer que aquilo que estamos a viver hoje na Europa é a apostasia de que o apóstolo Paulo falava. Eu estou a dizer, talvez nós possamos olhar para a nossa sociedade, que até algumas décadas atrás se levava mais ou menos por princípios que estão baseados na palavra de Deus e que hoje vai rasgando e deitando fora, vez após vez, dia após dia, com leis estabelecidas pelo Estado, aquilo que era os nossos princípios e os nossos valores. Trata-se de uma rejeição significativa. Se é a apostasia de que Paulo falava, não podemos ter certeza. Mas é uma apostasia assim, generalizada, de que ele estava falando. Mas o segundo sinal é um sinal mais forte, mais claro, mais evidente da volta de Jesus. E diz respeito ao surgimento do anticristo. Este personagem já tinha sido previsto pelo Senhor Jesus no seu sermão profético. Jesus disse que surgiria alguém e que as pessoas identificariam como sendo um Cristo, na ideia de um ungido, um Salvador, alguém que apareceria no mundo e que toda a gente dizia, é isto que nós estávamos a precisar, era este o homem que estávamos à espera. E Jesus dizia, cuidado, porque ele vai ter tanta capacidade de engano que se não tiverem cuidado, até os escolhidos, ou seja, até a igreja, poderá ser enganada por este homem. O apóstolo João, alguns anos depois de Paulo, irá descrever este personagem no livro de Apocalipse, no capítulo 13, com uma visão extraordinária, que nós não vamos hoje analisar, porque seria demasiadamente demorada, como a besta que subiu do mar. É uma figura assustadora, uma visão apocalíptica, mas que fala a respeito de um líder mundial que vai dominar o mundo. Neste texto, o apóstolo Paulo nos fala algumas coisas que são importantes de perceber. Primeiro, ele diz aqui que este seria o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando sobre alguém que vai surgir, alguém que vai ser notório, alguém que vai ter poder e autoridade no mundo e que vai ser marcado por uma iniquidade ou uma maldade, uma perversidade nunca vista antes.
Esta maldade, irmãos, não será talvez vista necessariamente na superfície. Pode ser até que este personagem venha a fazer muitas coisas aparentemente boas, mas as suas intenções finais são claramente malignas, são claramente do mal. É por isso que é chamado o homem da perdição, o homem do pecado. Paulo diz que este personagem vai ser alguém que se levantará tudo aquilo que se chama Deus ou aquilo que se adora. Nós podemos dizer que o anticristo vai ser o ateu supremo, aquele que vai entronizar o homem no lugar do Criador. Ele vai se levantar contra tudo o que seja objeto da adoração do Deus verdadeiro e, no caso, vai se levantar de forma muito forte, concreta e específica contra o cristianismo. Vai negar qualquer tipo de divindade e o valor da adoração a Deus e vai apresentar a crença em Deus como um mal terrível que tem atrasado a evolução humana. Os irmãos talvez digam, mas isto não seria difícil de acontecer em nossos dias? Não, irmão, não seria. Não será. Mas repito, não estou com isso dizendo que o anticristo vai aparecer nos nossos dias. Estou dizendo que ele terá a base daquilo que muito da nossa sociedade hoje aceita. Diz o texto que ele vai procurar substituir a devoção que é dada a Deus para si mesmo. Ou o seu regime, o seu sistema, a sua política, o seu plano de atividade. Isso vai significar a ascensão do humanismo a uma escala máxima, colocando o homem e a sua capacidade lá em cima, no alto. Se isto vai implicar num ato específico de adoração no próprio templo de Jerusalém, nós não podemos ter certeza absoluta. Muitos olham para aquilo que está no versículo 4, quando dizem que ele se assentará como Deus no templo de Deus, como sendo uma afirmação a respeito do templo de Jerusalém. E no caso, enquanto o templo de Jerusalém não voltar a ser construído, nós não poderíamos ver a chegada do anticristo. Bem, irmãos, nós não podemos ter certeza absoluta desta interpretação, mas se for esta a interpretação correta, não há muita dificuldade disto acontecer. Há informações fidedignas de que o templo de Jerusalém está pronto, só que está desmontado. Ele está, todo o material para a reconstrução do templo de Jerusalém já foi levantada, está preparada, algures em Israel, só estão à espera da possibilidade de fazer a reconstrução do templo no lugar certo. Porque há um pequeno pormenor que os irmãos que conhecem um bocadinho de história e geografia sabem, é que no local do templo há 2 mesquitas. E para que o templo seja construído é preciso derrubar estas mesquitas, o que certamente não é nada pacífico. Mas, tendo em conta aquilo que acontece no mundo hoje em dia, irmãos, em termos de violência, nós não sabemos se isso poderia acontecer rapidamente ou não. Este personagem que está sendo descrito aqui pelo apóstolo Paulo ainda não apareceu. Ao longo da história, houve muitos homens que apareceram e que foram exemplos do que o anticristo poderá ser. E que algumas pessoas na altura identificaram-no como podendo ser o anticristo. Por exemplo, o imperador Calígula, que era um indivíduo louco e que ocupou o trono do Império Romano. O imperador Nero, da mesma maneira, na sua grande perseguição contra os cristãos. Domiciano, que é o imperador do fim do Novo Testamento, aquele que mandou prender o apóstolo João, foi identificado como também sendo um anticristo. Átila, o Huno, Gengis Khan também foram interpretados como sendo grandes personagens malignos. E mais do nosso tempo, Adolf Hitler. Lembro-me de ler textos escritos pela minha avó, que era uma crente em Cristo, muito dedicada, uma serva do Senhor que gostava muito de estudar a Bíblia e a volta de Jesus e que vivia na expectativa da chegada de Cristo. E para ela, Hitler era o anticristo. E temos que entender que naquele tempo, tendo em conta o que aconteceu e a sua preocupação em eliminar o povo de Israel, havia muitas bases para acreditar que Hitler fosse o anticristo. Mas ainda não era, irmãos, ainda não era. Todos estes homens se levantaram contra a igreja, se apresentaram como superiores a ela, tentaram fazê-la desaparecer. Alguns destes homens
no nosso tempo recente, aqui no século passado, não é? Que está ainda tão perto de nós, como Mao Tse-tung ou Joseph Stalin, declararam claramente que iam destruir o cristianismo, que o cristianismo ia passar à história. Quem passou a história foram eles. E o cristianismo continua aí, crescendo, e na terra onde Mao Tse-tung disse que nunca mais iam haver cristãos, existe hoje a igreja cristã mais forte do mundo. O anticristo, no entretanto, aquele que está descrito na Bíblia, ainda não apareceu. Ele vai ser uma caricatura de Jesus. Assim como o texto nos diz, Jesus veio no poder do Pai e o anticristo virá no poder de Satanás. Jesus veio fazendo sinais e maravilhas e o anticristo também terá poder para fazer coisas extraordinárias e enganar as multidões. Os seus sinais poderão ser físicos ou talvez de governação, de economia, dando uma falsa impressão de prosperidade. O mundo atual, irmãos, estaria pronto para adorar alguém que trouxesse uma mudança económica que fizesse o planeta prosperar. Se aparecesse alguém hoje, na Europa, com um plano político que acabasse com a austeridade e que permitisse novamente aos povos da Europa, principalmente do Sul, viverem num nível social melhor, irmãos, a nossa população aqui no nosso país estaria pronto para o aceitar como alguém extraordinário e fantástico. Porque as pessoas estão cansadas da austeridade, estão cansadas de viver com dificuldade. A capacidade de engano do anticristo será vinda diretamente do inimigo. Por isso, ele vai ter tanta eficácia. A palavra nos diz que ele vai ter uma aceitação enorme. Nós podemos dizer, irmãos, que ele vai ser democraticamente aceito e aclamado pelo mundo. E não tínhamos dúvida, irmãos, em relação a isso. Hitler, quando tomou o poder na Alemanha, tomou através de eleições democráticas. Ele ganhou as eleições, irmãos. Ele ganhou as eleições. Ele não tomou o poder através de um golpe de Estado. Ele foi às urnas e venceu. E o anticristo também terá essa capacidade de enganar o mundo e fazer com que as pessoas o reconheçam como um líder extraordinário. Era aquilo que o mundo estava à espera. É um falso Messias. É isto que a palavra diz. Diante de tal poder e tanta força contrária à Igreja, como poderemos nós resistir? Há discussão, como quase tudo, no que diz respeito à profecia do futuro, sobre qual a relação entre o anticristo e a Igreja. Alguns dizem que a Igreja nem vai chegar a ver o anticristo. O arrebatamento virá e o anticristo só aparecerá depois. Pela palavra que Paulo dá à igreja de Tessalónica, ficamos com a ideia de que nós vamos vê-lo e identificá-lo e sabê-lo quem ele é. Alguns acham que a igreja passará por algum tempo de tribulação com o anticristo e depois será arrebatada. Outros dizem que vamos passar aqui o tempo inteiro. Mas o mais importante não é isto, irmãos. O mais importante é o que o texto nos diz de forma clara a respeito da maneira como este, que vai vir no poder do inimigo, com tanta capacidade, como ele será derrotado. A Bíblia diz que até hoje ele ainda não apareceu, porque o Senhor não permitiu. O apóstolo Paulo diz aqui claramente que o mistério da injustiça já opera, mas há um que resiste, até que do meio seja tirado. O Senhor ainda não permitiu que o anticristo se manifeste em toda a sua força. Com tudo o que há de maldade no mundo, este que vai vir na força máxima do inimigo ainda não apareceu, porque Deus não deixou. Irmãos, o nosso Deus continua tendo o controle da história. Ele não abriu mão. Nós é que às vezes olhamos e não conseguimos perceber as coisas, não conseguimos entender aonde vão. O nosso conhecimento é tão limitado, a nossa visão é tão curta, o nosso tempo de vida é tão pequeno, e nós achamos que, apesar disso, somos capazes de olhar para Deus e julgar, e ainda zangamos com Ele e dizemos: mas como é que é, Senhor? Felizmente Ele não nos ouve nestas horas, irmãos, porque Ele é Deus soberano, e Ele não abriu mão do seu plano. E dentro do seu horário e do seu relógio, não chegou a hora ainda. Quando chegar, Ele vai dar autorização. E este que vai surgir na força do mal, vai aparecer. Mas com todo o seu poder, com toda a sua ilusão, com tudo aquilo que ele vai mostrar, dando a ideia de ser invencível, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o verdadeiro Cristo,
O leão da tribo de Judá o derrotará com um simples sopro da sua boca. Eu gosto imenso desta passagem, irmãos, porque as ideias do mundo falam muitas vezes sobre o bem e o mal, lutando lado a lado como se tivessem a mesma força, como se houvesse uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Há uma figura muito usada, e algumas pessoas usam às vezes sem saber o que ela representa. Tem uma parte de um círculo, não é? De uma imagem circular com uma parte branca e uma parte preta que se encaixam e fala ali sobre a harmonia e o equilíbrio entre o bem e o mal. Irmãos, isso não é da Bíblia. Não vem na palavra do Senhor. Na Bíblia não existe um equilíbrio de forças entre o bem e o mal. Não existe equilíbrio de forças entre alguém que vem e o outro derruba com um sopro. Com um sopro apagamos uma vela. Com um sopro nós fazemos levantar uma pena. Com um sopro nós não lutamos contra um adversário de força. O anticristo poderá ser muito poderoso e diante do mundo ele poderá ser invencível. E ele pode vir com toda a manifestação da força do maligno. Mas quando chegar a hora, o Senhor Jesus vai derrotá-lo com o sopro da sua boca através da sua vinda. Quando parecer que tudo está perdido e que o inimigo tem todo o controle da situação, a Bíblia diz que Jesus vai chegar. E nós cantamos aqui, Jesus virá. E então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. E quando ele chegar, irmãos, não há quem o resista. E o anticristo, com toda a sua força, será destruído. E tudo aquilo que ele tiver conseguido juntar ao seu lado, não terá capacidade de enfrentar o Senhor. Infelizmente, o texto diz que uma parte significativa da humanidade aceitará o mal. Não estará interessada na verdade. A tendência do homem para aceitar o erro em vez de Deus, infelizmente, parece que vai crescendo. Mas a tarefa da Igreja de Jesus é, na confiança do nosso Senhor, na certeza da sua vida, trabalhar para que o maior número possível possa ouvir, possa receber a informação. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Cabe a nós continuar fazendo como fizemos aqui, mas não só aqui, onde nós estamos, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, nos nossos lares, nas ruas da nossa cidade, dizermos às pessoas, Jesus vai vir. Jesus vai vir. E se você não estiver aqui, quando Ele chegar nos ares, um dia você vai deixar este mundo e vai estar diante dEle como juiz. Prepare-se, porque Ele veio e morreu por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos ter a preparação para esta situação. Um dia, este personagem que Paulo falou vai se manifestar e ele será o sinal de que Jesus está perto. Mas nós não esperamos, irmãos, o aparecimento do anticristo. Nós esperamos a volta de Jesus. Porque Ele virá com poder e glória para nós, que somos a sua igreja, para que nós possamos com Ele estar para todo o sempre e reinar em poder, como Ele prometeu aos seus filhos e aos seus discípulos.